Muito boa noite, muito boa tarde, conforme a hora e o local de onde nos estiverem a ver. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Como sempre, vamos colocar uma jarra com água em cima da mesa para que a espiritualidade a possa fluidificar e nós possamos, no final deste convívio fraterno com Jesus, beber a água e reequilibrar o nosso corpo físico. Vamos harmonizar o ambiente com uma canção tocada e cantada pelo Rui e pela Sara. Página 33. A vinda de Jesus, o Evangelho no lar, é só feixe de luz, é raio da luar, cantei ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão, sentados à mesa, este nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus, que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus, o Evangelho no lar, é só feixe de luz, é raio de luar, cantei ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o homem deixou, e a nobre Maria vem de muitas cores, ser-te-á luzeiro, ser-te-á luzeiro, vais para onde for. A vinda de Jesus, o Evangelho no lar, é só feixe de luz, é raio da luar, cantei ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Mestre Jesus, sê conosco nesta noite, neste Evangelho no lar. Precisamos, Senhor, da Tua força. Sem vós reina a escuridão. Que nós, Senhor, saibamos buscar a Tua luz, cumprindo os Teus preceitos. Desejamos amar-te cada dia mais e mais e ser-te fiéis. Precisamos de vós, Senhor, para que nossas energias sejam renovadas, para não interrompermos a caminhada a que nos propusemos. Todos tememos as tentações, Senhor, a falta de fé. Que todos nós possamos orar e vigiar para não cairmos em tentação. Como é bom, Jesus,
o presente da tua presença. Obrigada, Jesus. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 2, o meu reino não é deste mundo, os itens 5, 6 e 7. O ponto de vista. A ideia clara e precisa que fazemos sobre a vida futura dá-nos uma fé inabalável sobre o porvir. E essa fé tem imensas consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles imaginam a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é infinita, a vida corporal não é mais do que uma passagem, uma pequena estadia num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais do que incidentes que ele aceita com paciência, porque sabe que são de pouca duração, a que se seguirá uma situação mais feliz. A morte nada mais tem de assustador. Não é mais a porta do vazio, mas sim a da libertação, que abre ao exilado a entrada numa época de felicidade e paz. Sabendo que está num lugar temporário e não definitivo, aceita as dificuldades da vida com mais indiferença e daí resulta para ele uma serenidade do espírito que lhe diminui as amarguras. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrena. Sem certezas sobre o futuro, vive para o presente, não vendo bens mais preciosos que os da terra. É como a criança que nada mais vê para além dos seus brinquedos e para os obter não há nada que não faça. A perda do mais pequeno dos seus bens é uma dor irreparável. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que é vítima, orgulho ou vaidade ferida são outras tantas tormentas que fazem da sua vida uma angústia permanente, entregando-se assim a uma verdadeira tortura de todos os momentos. Tendo em conta o ponto de vista da vida terrena, no centro da qual está colocado, tudo toma vastas proporções à sua volta. O mal que o atinge, como o bem que toca aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância. Como acontece àquele que se encontra no meio de uma cidade, tudo lhe parece enorme. Os homens que estão no cimo da escada, como os monumentos, mas se subir a uma montanha, homens e coisas vão-lhe parecer bem pequenos. É o que sucede ao que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, perdem-se na imensidão. Apercebe-se então que grandes e pequenos são confundidos como as formigas sobre o montículo de terra, que proletários e poderosos são da mesma estatura, e lamenta que estas criaturas efêmeras, que se dão a tantas canseiras, se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco os eleva, a que guardam por tão pouco tempo. É assim que a importância dada aos bens terrenos é sempre a razão inversa da fé na vida futura. Se todos pensassem desse modo, ninguém se ocuparia mais das coisas da terra, tudo ficaria periclitante. Não, o homem procura instintivamente o seu bem-estar, e mesmo com a certeza de estar por pouco tempo num lugar, ainda assim desejaria estar o melhor ou o menos mal possível. Não há ninguém que, encontrando um espinho na sua mão, não o retire para não se picar. Ora, a procura do bem-estar obrigou o homem a melhorar todas as coisas, empurrado que é pelo instinto do progresso e da conservação que estão nas leis da natureza. Ele então trabalha por necessidade, por gosto e por dever, e nisso ele cumpre os desígnios da providência que o colocou sobre a terra para esse fim. Somente aquele que considera o futuro não atribui ao presente mais do que uma importância relativa e se consola facilmente dos seus insucessos, pensando no destino que o aguarda. Deus não condena então os gozos terrenos, mas sim os abusos desses gozos em detrimento das coisas da alma. É contra esse abuso que estão precavidos os que a si próprios aplicam estas palavras de Jesus: o meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde sem emoção uma pequena soma. Aquele que se concentra os seus pensamentos sobre a vida terrena é como um homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera.
O Espiritismo alarga o pensamento e abre-lhe novos horizontes. Em vez desta visão estreita e mesquinha que o concentra sobre a vida presente, que faz do instante que passamos sobre a Terra o único e frágil momento da vida eterna, mostra que esta vida não é senão o elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Mostra a solidariedade que une todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Dá, assim, uma base e uma razão de ser à fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, torna todos os seres estranhos uns aos outros. Esta solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável se se considerar apenas uma parte. É este conjunto que no tempo ao Cristo os homens não poderiam ter compreendido, e é por isso que reservou o conhecimento para outros tempos. A mensagem de hoje, retirada do livro Vem Comigo, da nossa irmã Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, intitula-se Ignorância. A palavra nem sempre representa seu sentido profundo, já que é frequentemente utilizada para classificar os que não tiveram ou não quiseram instruir-se intelectualmente. Porém, Jesus referenciou a Pedro, a quem perguntou quem achava ele que era o Filho do Homem, por na resposta ter sido inspirado não pela carne, mas pelo Pai que está nos céus. Na dualidade de César e de Deus, busca o conhecimento de Deus, da vida espiritual, do que sempre te espera em qualquer circunstância, porque somos espíritos e a carne é transitória. É a experiência de vida que beneficiará ou prejudicará, de acordo com a moralidade espiritual que empregamos em nossas experiências físicas, o futuro que a todos aguarda no exercício da reflexão sobre a conduta e suas consequências. Busca a verdade espiritual. Libertar-te-ás dessa ignorância fundamental, porque a acharás. Sobre o ponto de vista, a resolução de um qualquer problema, situação, ou mesmo de uma forma mais ampla, a construção de um projeto de vida, exige um olhar profundo sobre o que está em causa. Isto é, torna-se necessário definir qual o nosso objetivo e depois fazer uma escolha de informação que traga luz ao que queremos esclarecer, recorrendo a fontes materiais, da literatura, testemunhos, etc., bem como uma fonte interior, consultando a nossa própria consciência e acrescentar a estas a nossa própria vontade em levar por diante o esclarecimento que pretendemos para atingir esse objetivo. Se, em relação ao primeiro tipo de fonte, podemos contar com a educação que tivemos e o estudo a que nos propomos fazer, socorrendo-nos dos textos disponíveis, em relação ao segundo tipo, urge focar o nosso olhar para dentro de nós. Sabemos que a nossa consciência é Deus em nós, e ao escutarmos o que ela nos tem para dizer, estamos a dar o primeiro passo para esclarecermos o nosso caminho. O que somos? De onde viemos? Para onde vamos? Sabemos também que o conhecimento da existência de Deus, bem assim como a existência da vida para além da vida terrena, é-nos relatada desde tempos imemoriais, para além de tempos imemoriais, como nos comprova a história de vários povos. Ora, se ousarmos refletir sobre a vida futura, precisamos então de um conhecimento de partida. Para além disso, precisamos juntar uma grande vontade para alargarmos o nosso conhecimento usando a inteligência que Deus nos deu. O texto de hoje, pontos 5, 6 e 7, fala-nos assim do ponto de vista em que nos colocamos face à definição de qual é o nosso verdadeiro mundo, a morada terrena ou a morada espiritual. Da escolha de uma ou de outra, ou melhor, da clareza que consigamos alcançar para escolher uma ou outra,
depende da nossa postura de responsabilidade, aproveitando ou não as oportunidades que Deus nos dá neste bocadinho da terra, para nos aperfeiçoarmos e corrigir erros pretéritos, dando ao nosso sofrimento um sentimento, ou melhor, um sentido de superação e crescimento. A verdadeira felicidade só se consegue com a nossa evolução moral e espiritual. O seu gozo aguarda-nos na nossa verdadeira morada, enquanto que na terra apenas poderemos aspirar a pequenos momentos de felicidade. Poderíamos assim dizer que, em vez de colocar a centralidade de tudo na terra, o fizermos na magnitude e no infinito das obras da criação e dos mundos, a vida terrena passa a ser apenas uma pequena passagem, que importa aproveitemos para dominar em nós as inferioridades que todos temos, relativizando as dores porque tenhamos que passar, pois que o futuro, depois disso, será certamente mais risonho. Fazer esta escolha é fácil? Certamente que não, pois que olhamos para o imediato, não vendo que o fardo que carregamos é leve, se o compararmos com o que o futuro nos trará, se tivermos paciência, resignação e coragem, seguindo Jesus e pondo em prática a boa nova. Nesta caminhada temos um precioso auxiliar, um novo luzeiro, o cristianismo redivivo, o espiritismo prometido por Jesus, que nos disse: eu rogarei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque o não vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Lembramos que Jesus, ao seu tempo, porque nos falava por parábolas, houve muitas coisas que não foram entendidas por nós. Por isso, ele dizia: quem tem ouvidos que ouça, quem tem olhos que veja. Se fizermos a nossa parte em cada uma das nossas experiências reencarnatórias, avançando um pouco mais na depuração das nossas imperfeições, estaremos a contribuir não só para o nosso aperfeiçoamento moral, pessoal, mas também para a evolução geral da sociedade, do nosso mundo e de todos os mundos, através da solidariedade e da fraternidade universais enquanto espíritos, participando assim na concretização das leis gerais da natureza criadas por Deus nosso Pai. Poucas pequenas reflexões sobre aquilo que são os textos de hoje. É normal que se entenda, e é pacífico, que os evangelhos traduzem determinado tipo de posturas, de leis, que o Cristo explicou no seu tempo, que trouxe àquele povo e que era necessário que, a partir dessa altura, todos pudessem começar a conhecer melhor aquilo que são as instruções superiores, as instruções do Pai, as instruções de Deus. Jesus sempre disse que vinha anunciar a boa nova, disse sempre que vinha em nome do Pai. E é no sentido profundo das suas palavras que muitas das vezes teremos que buscar aquilo que serão as informações, os esclarecimentos, a profundidade espiritual que estará por trás. O meu reino não é deste mundo, disse Jesus. Aqui facilmente poderemos depreender que estaria a falar, estaria a referir-se a um outro mundo, ao mundo da vida espiritual, ao mundo espiritual de onde veio, e ele não disse onde estava o Pai. Quando ele explicou, como nos aparece no Evangelho de João, que Deus é Espírito, e em Espírito e verdade é que devemos adorar, ele estava a referir-se, de facto, ao Criador, que estando no mundo espiritual, sendo o Criador de todas as coisas, é logicamente também o Criador daqueles que, como nós, somos seus princípios inteligentes e que estamos aqui para evoluir. Então é assim, é bom que possamos agora, com as explicações dos Espíritos, ter consciência de que não há dúvidas daquilo que são as suas explanações,
os seus detalhes. O nosso Evangelho, isto é, o Evangelho que os espíritas apresentam à sociedade, é um Evangelho que vem com detalhes, com informações, com esclarecimentos que explicam detalhadamente aquilo que são as razões e os fundamentos espirituais que são as mensagens de Jesus. Então nós estamos numa altura em que só não entenderemos aquilo que ele quis dizer se não quisermos. É evidente que há religiões que são cristãs, que têm o seu ponto de vista, o seu esclarecimento, a sua forma de ensinar e de esclarecer. Mas é bom que entendamos, sim, que ele, como avisou, como ouvíamos há pouco, que enviava o Consolador para esclarecer, lembrar a doutrina e esclarecer todas as coisas, está aí a doutrina, está aí o esclarecimento, estão aí as dúvidas todas retiradas. Então é bom que aqueles que ouvem, aqueles que de facto aceitam e entendem que nós não somos só carne, não somos só este conjunto e amálgama de nervos, de carne, de ossos, que um dia vai para baixo da terra e se desintegra. Nós não somos só isso. As religiões dizem que somos almas. É bom que saibamos o que é alma. E hoje o Espiritismo, felizmente, traz-nos esses esclarecimentos todos. Por que não ouvi-lo então? Por que não darmos um pouco de atenção àquilo que representa o conhecimento da nossa própria vida? Porque a vida é a vida no corpo, sim, mas é a vida essencialmente no espírito, é a vida essencialmente fora da matéria. Então é bom que, como Cristo nos disse, que não era o rei deste mundo, mas era o rei do mundo espiritual, que o sigamos, que o ouçamos, que o analisemos e que reflitamos sobre aquilo que são os seus ensinamentos. Hoje não há dúvidas sobre aquilo que ele queria dizer. E hoje não temos dúvidas nós, os espíritas, porque temos diariamente nos nossos trabalhos a confirmação permanente do contacto dos bons amigos espirituais e daqueles que não são bons amigos, porque a alma, quando vai para o mundo espiritual, leva consigo aquilo que são as suas sementeiras da terra. Se são sementeiras boas, se são sementeiras de paz, de amor, de confraternização, de bem-estar para com os outros, vão ter, do lado de lá, um ambiente compatível. Agora, aqueles, como vemos por aí, a terem as suas atitudes, os seus comportamentos, os seus pontos de vista unicamente alicerçados em formas de ser que são totalmente contrárias àquilo que a nossa consciência nos diz, isso vão ter, de certeza, encontros muito desagradáveis no mundo espiritual. O Espiritismo está aqui exatamente para nos dar essas informações, para nos chamar a atenção sobre tudo, e compete a cada um de nós individualmente, embora com a ajuda daqueles que possam saber um pouco mais, aprender, ouvir, para que amanhã não nos arrependamos de dizer assim: eu realmente ouvi, mas não quis seguir. Agora sofro as consequências, terei outra oportunidade. Sim, Deus dá-nos sempre uma oportunidade, mas é bom que, se a podemos aproveitar agora, por que não? Porque pô-la debaixo do tapete, quando podemos ter uma oportunidade de conhecermos que a vida que é eterna, que a vida futura existe, que está aí, que nós vamos para lá, que somos todos do lado de lá, e para lá vamos todos regressar. Que a paz do Senhor continue conosco. Como é maravilhoso, Senhor, conhecer os teus ensinamentos, o teu Evangelho, a tua doutrina, porque tudo se torna mais fácil, Senhor, no mundo em que estamos, que todos se criticam uns aos outros, tanto egoísmo, tanto orgulho por este mundo fora, Senhor, porque só nos importamos com aquilo que nos diz respeito. Como era bom, Senhor, que todos tivessem conhecimento, que todos interiorizassem que de facto todos somos irmãos, filhos do Pai Criador que é Deus, e que tu, divino amigo incondicional de todas as horas, que nunca nos abandonas por mais que erremos, por mais que praguejemos, que nos revoltemos, sempre sem apontar defeito algum. Estás de braços abertos
para nos receber, para orientar, porque sois o caminho, a verdade e a vida, e tudo nos dás. Não é a resolução do problema, porque é justo, porque também nos ensinaste, como fizeres, acharás. Pagaremos até o último centil, que é a lei da causa e efeito, Senhor. Então, nós compreendendo que tudo é justo, o nosso sofrimento, as nossas dores, já não nos revoltamos contra Deus, nosso Pai, já não pomos as culpas para Deus, porque Deus esqueceu-me, porque Deus não quer saber de mim, e nós, nessa nossa ignorância, afastamos-nos, Senhor, porque deixamos de orar, deixamos de pedir o auxílio. Então, ajuda-nos a nós, sempre que for oportuno, Senhor, esclarecer os nossos irmãos da caminhada, lançar a semente para que ela vá germinando, vá progredindo, para que não haja, Jesus, revoltas, para que não haja irmãos, Senhor, em sofrimentos terríveis que se desesperam, porque é apenas uma passagem. E esses sofrimentos, se nós os aceitarmos com paciência, com resignação, com resiliência, através da prece, tu nos dás as forças necessárias que cada um de nós necessita, consoante o problema, Senhor, para ultrapassarmos com dignidade cristã, continuando a orar, continuando a louvar-te, a ti, a Deus, nosso Pai, sempre, Senhor Jesus. E tudo é mais fácil, tudo é mais fácil. Ajuda a todos, Senhor, a compreenderem, ajuda todos os homens que têm o conhecimento a ensinar os outros seus irmãos. E pedimos-te, Senhor, lançai sobre esta humanidade sofredora tanto desespero, Senhor, tanto sofrimento, tantas dores inenarráveis existem por este mundo fora. Ajuda, Senhor, a que todos eles possam ter uma noite com mais alívio, com mais esperança, que eles possam, Senhor, ouvir as intuições dos seus anjos da guarda, dos seus protetores, e possam recordá-las ao levantar. E todos eles e todos nós nos esforcemos cada dia por sermos melhores do que na véspera. Leva de nós, Senhor, a nossa prece, as nossas vibrações de amor, para que os teus mensageiros possam levar, onde houver maior sofrimento, maior dor, porque tu a todos conheces, Senhor, porque sois o nosso bom pastor. Sê conosco e com toda a humanidade, meu Jesus. Que a paz esteja conosco, com todos, pelo mundo afora. Que assim seja. Página 32. Cruzando a Galileia ou em Jerusalém e em toda a Judeia, Jesus falou do além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa os inimigos se me queres amar a mim. E onde encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que farás esquecer a dor. Tu que vives sem esperança, sedento da paz e amor, nem te surge a lembrança o socorro do Senhor. Vem lembrar connosco, irmão, boa nova que traz luz, e juntos seguiremos ao encontro de Jesus. Cruzando a Galileia ou em Jerusalém e em toda a Judeia, Jesus falou do além. Andando sobre
ensinou assim: perdoa os inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. A mensagem que ensinou o povo que tanto sofria, o vento do mundo levou, onde faltava alegria. Passaram tempos de trevas e a terra esqueceu a luz, mas está chegado o tempo do regresso de Jesus. Cruzando a Galileia ou em Jerusalém e em toda a Judeia, Jesus falou além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa os inimigos se me queres amar a mim. Ele encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. Chegamos assim ao fim do nosso Evangelho. Podemos, junto com as nossas famílias, se quisermos, continuar a partilhar estes ensinamentos que Jesus nos deixou. Para aqueles que têm filhos ainda pequenos, e já que hoje falamos da vida futura, aconselhamos vivamente a transmitirem a mensagem do Cristo, a levarem Jesus às crianças. Havendo dificuldades através destas leituras do Evangelho, podeis sempre comprar, adquirir um livro próprio para crianças, com histórias. Existem na literatura espírita livros para crianças, nomeadamente o Evangelho explicado às crianças, com o título Vinde a mim, com histórias esclarecedoras acerca destes ensinamentos que Jesus nos deixou. Desejamos a todos uma noite de paz, uma noite tranquila, e relembrando que quarta-feira, amanhã, teremos mais uma palestra nas instalações da Associação Social Cultural Espiritualista, por volta das 20 horas de Lisboa, 17 de Brasília. Que Jesus fique com todos e até amanhã, se Deus quiser.